Olá, turminha! Em nossa aula de redação, vamos retomar sobre o nosso paradidático. Lembra que ontem nós o quê? Lemos aquele paradidático. Como é o nome do paradidático que a gente leu? Arthur não é diferente. Por que Arthur não é diferente? Vocês já sabem. Arthur é uma criança o quê? Que tem uma deficiência visual. Arthur, ele é cego. E como Arthur faz para se comunicar com as pessoas? Arthur tem um amigo inseparável. Quem é o seu amigo? Lupe. Lupe é o que de Arthur? O seu cão-guia. Vamos agora retomar um pouquinho aqui. Lembrando o que? Do nosso paradidático. Arthur era um menino que nasceu com deficiência visual. Mas ele vivia triste? Não. Arthur, ele é um menino que feliz e alegre. Na história que ontem tia contou, o que aconteceu com Arthur? Arthur morava em uma cidade e por conta do trabalho de seu pai, ele e sua família precisou o quê? Se mudar. Arthur ficou o quê? Com medo de chegar na cidade e o quê? As pessoas não gostar dele porque ele era o quê? Deficiente visual. Arthur ficou angustiado, nervoso, triste, muito ansioso, porque estava com medo de não ser aceito. Quando Arthur chegou na escola, todos ficaram o quê? Olhando para Arthur. Ele não poderia ver como as pessoas estavam ali, mas ele sentia o quê? Aquele clima pesado, um sentimento de tensão. Mas Arthur entrou na sala acompanhado pelo quem? Pelo seu cão-guia. Quem era o seu cão-guia? Lupe. Qual era a função de Lupe? O quê? Passear e levar Arthur em todos os lugares que ele fosse. Parques, shoppings, escolas. E assim, todos os lugares. Arthur acompanhava Lupe. Então, quando Lupe entrou na sala de aula, entrou acompanhado do seu cão-guia, Lupe. E o que aconteceu depois daí? Todos da sala ficaram o quê? Admirados e queria saber o porquê daquele cão dentro de onde? Da sala de aula. Mas por que aquele cão estava dentro da sala de aula? Porque ele guiava Arthur. Ele era o seu cão-guia. Todo mundo pode ter um cão-guia? Não. Só quem pode ter os cão-guias são o quê? As pessoas que são deficientes visuais ou cegos, não é isso? Mas a gente pode ter um animal de estimação? Sim, a gente pode ter o nosso animal de estimação em casa. Um gato, um cachorro, onde nós temos que tratar todos com o quê? Com cuidado e com muito o quê? Carinho. Então, quando Lupe e Arthur chegaram na sala de aula, todos ficaram olhando. Mas a professora tratou de fazer o quê? De apresentar Arthur. Disse, esse coleguinha Arthur, ele é o coleguinha de vocês agora, ele vai estudar em nossa sala de aula. Ele tem o seu amiguinho inseparável, que é o quem? Que é quem? Lupe, que é o seu cão-guia. Só que naquele momento todos ficaram assim, admirados. E começaram a fazer várias perguntas para Arthur. E Arthur começou a responder cada uma pergunta. A primeira pergunta que fizeram foi: como você pode estudar, Arthur? Como você vai ler? Porque Arthur não enxergava, mas Arthur poderia ler, porque os livros de Arthur eram os livros diferentes. Sua escrita era em quê? Em braille. Diferente do nosso livro. O nosso livro é composto de quê? De letras do nosso alfabeto, de números, de várias palavras escritas com vogais e consoantes. Já o livro de Arthur era diferente. Seu livro era escrito em braille.
Vamos conhecer agora o que é Braille. Braille é um sistema de escrita caracterizado por possuir pontos que, em relevo, dão indicações de leituras para pessoas que não conseguem enxergar. Então, tia, eu posso usar o livro de Braille para ler? Não. Você pode o quê? Conhecer o sistema Braille. Você pode aprender a ler, sim, também esse livro. Mas esse livro é de uso dos deficientes visuais. Olha aqui, ó, como é que ele lê. Tia, mas como é que ele vai ler se ele não consegue enxergar? Eles conseguem ler através do quê? Do seu tato. Eles usam uma ou as duas mãos para poder fazer a leitura dos textos em Braille. Esses textos que a professora está dando aula. Então, a linguagem Braille, nós sabemos já que é o quê? Nós vamos utilizar o quê? A linguagem Braille com as nossas mãos. Podemos usar uma ou duas mãos. E esses pontinhos é o quê? Em alto relevo. Vamos conhecer agora o alfabeto em Braille. Ó, nós temos aqui o alfabeto em Braille. Ele vem o quê? Com esses pontinhos em relevo, que através das mãos, o deficiente visual consegue o quê? Fazer a leitura. Então, nós já aprendemos que o quê? Que a linguagem que Arthur usava para fazer as atividades da escola, para ler os textos em Braille. Tia, mas como é que Arthur pode usar o computador? Pode sim. Os colegas perguntaram se Arthur poderia usar o computador. Olha aqui, ó. Arthur está o quê? Usando o computador. Só que Arthur, ele usa o quê? Um fone. Que esse fone, ele está o quê? Sendo áudio. Esse fone está com áudio. Onde Arthur pode o quê? Ouvir histórias através do computador, músicas. Arthur pode o quê? Jogar videogames, entrar em salas de bate-papo, tudo utilizando o quê? O fone de ouvido, para que ele possa o quê? Ouvir o que está aparecendo na tela. Se seja uma música, seja um jogo, seja uma pesquisa na internet, Arthur vai ouvir. Então, nós sabemos que o quê? Os deficientes visuais utilizam a sua linguagem de escrita, o Braille. Eles podem usar computador? Podem sim. Eles vão usar o computador através de quê? De áudios ou de programas também, que já utiliza o quê? A linguagem de audiolivros. Tem livros que são contados as suas histórias em áudios, onde o deficiente visual pode ouvir. Nós também podemos ouvir? Claro que sim, nós também podemos usar esses audiolivros. Então, todos começaram a ficar felizes com a presença de Arthur na sala de aula. E veio a pergunta, se Arthur poderia brincar no recreio. Arthur respondeu, claro que sim, eu posso brincar no recreio. Possuo algumas limitações, mas com cuidado eu posso brincar. Então foi assim que a turma recebeu Arthur com muito cuidado, com muito carinho e respeito. Aí agora que todo mundo já conhece a história de Arthur, porque o título diz, Arthur não é diferente. Então, mesmo Arthur tendo a sua deficiência visual, nós podemos dizer que Arthur é diferente, que ele não pode brincar ou que ele deve ser rejeitado? Não. Não podemos rejeitar as pessoas porque ela tem alguma deficiência. Temos que tratar todos com respeito, cuidado, carinho e atenção. Aí agora vocês já vão ler novamente em casa, não é? Que a tia já leu com vocês, mas vocês vão ler em casa novamente. O paradidático de Arthur não é diferente. Quem é a autora do texto? Roseli Viana. Quem fez essas imagens bem bonitas no texto de vocês? Foi Gabriel Reis. Depois que você lê o texto de vocês, vocês vão pegar outro livrinho que tem aí na casa de vocês, que é o Trabalhando com a Literatura. Deixa a tia pegar aqui para vocês verem. Ó.
Nós temos aqui o livrinho Trabalhando com a Literatura, onde vocês vão, iniciar as atividades referente ao texto de Arthur. Vamos agora iniciar aqui, as atividades do texto de Arthur Não É Diferente, a partir da página 16. Vocês vão utilizar o livrinho de vocês, Trabalhando com a Literatura. Na página 16, vão ler novamente o texto de Arthur para poder o quê? Responder as perguntas que estão aqui. Aí nós vamos para a página 17. Na página 17, nós vamos o quê? Na primeira questão nós temos aí, circula a imagem que representa a deficiência que o personagem principal tem. Quem é o personagem da nossa história principal? Arthur. Muito bem. Na segunda questão nós temos aí, Arthur, mesmo com sua deficiência, não deixava de realizar as suas atividades. Encontre no diagrama as atividades que ele realiza e em seguida escreva ao lado. Vocês vão procurar nesse diagrama as atividades que Arthur realizava e vão escrever aqui. Na terceira questão, vocês vão responder. O título do livro é Arthur Não É Diferente, porque na história Arthur não é considerado diferente. Aí vocês vão o quê? Responder por que Arthur não é diferente. Vocês vão dar a opinião de vocês. Vamos agora para a página 18, que a tia vai explicar como vocês vão fazer. Na quarta questão, nós temos aí, certo dia, Arthur ganhou um lindo presente. Escreva que presente foi esse e algumas de suas características. Nós temos, vocês vão escrever o nome do presente e a atividade que esse presente realiza. Vamos para a quinta questão. Qual das sombras abaixo é uma cópia da imagem ao lado? Vocês vão observar aqui e vão marcar um X onde for a sombra referente a essa imagem aqui. Na sexta questão, encontre no quadro abaixo a palavra que define o sentimento de Arthur ao saber que iria morar em outro lugar. Trace setas e descubra para formar a palavra. Vocês vão traçar setas aqui e vão descobrir que sentimento foi esse. Quando Arthur soube que ia se mudar, qual foi o sentimento que Arthur sentiu? Aí vocês vão seguir as setinhas e vão escrever o sentimento. Vamos agora para a página 19. Na página 19 nós temos aí na questão 7. Pinte a frase que representa a preocupação que Arthur sentia com os novos colegas da escola. Se as crianças não iriam gostar de Lupe, se as crianças iriam rejeitá-lo, se as crianças iriam gostar dele, do seu cão guia. Vocês vão pintar a frase de acordo com a preocupação que Arthur sentia quando ele for chegar na escola. Qual foi o sentimento que Arthur sentia quando ele for chegar na escola? Vamos para a oitava questão. Ilustre o que se pede e circule a imagem que se parece com a cidade em que Arthur e sua família foi morar. Nós temos aí 2 espaços. Nesse espaço aí, você vai desenhar a cidade tranquila ou a cidade agitada, que era a cidade onde Arthur foi morar. Na questão de número 9, ao chegar na casa nova, Arthur começou a se agradar, mas seu coração estava o quê? Apertadinho. Organize as letras e escreva como Arthur estava se sentindo. Vocês vão observar esses corações aqui e vão descobrir como Arthur estava se sentindo. Que sentimento era esse que Arthur estava se sentindo à espera de ir à escola no outro dia, porque ele tinha acabado de chegar de viagem, ele gostou da casa, mas ele estava preocupado como seria o seu primeiro dia de aula na nova escola. Vamos agora para a questão de número 20. No texto, a palavra ansioso cria a ideia de quê? De agoniado, de atormentado, de impaciente ou amargurado. Vocês vão marcar um X. O que significa a palavra ansioso? Na questão de número 11,
Você já se sentiu ansioso por alguma coisa? Vocês vão representar em desenho nesse espaço aqui como é se sentir ansioso. Na questão de número 12, escreva na cruzadinha a reação dos colegas e de Arthur ao chegar na escola. Na letra A, são os colegas de Arthur, e na letra B, o sentimento que Arthur teve quando chegou na sala de aula pelo primeiro dia com a professora. Então, vocês vão responder a atividade em casa da página 17, 18, 19 e 20, turma. Vocês vão responder. E também vão responder, mas vocês devem o quê? Para responder tem que o quê? Tem que ler o paradidático, que é o quê? Arthur não é diferente. O que aconteceu nessa história? Arthur conquistou todos e Lupe? Sim. Arthur conquistou todos da sua turma. E aquele sentimento que Arthur tinha de ser rejeitado não passou a existir mais, porque ele foi aceito por todos. Então, vamos retomar um pouco hoje a nossa aula. Nós aprendemos que o Braille é o quê? É um sistema de escrita caracterizado por possuir pontos em relevo que dão indicações de leitura para pessoas que não conseguem enxergar. Quem são essas pessoas, professora? Deficientes visuais ou cegos, ou pessoas que têm uma baixa visão. Uma baixa visão o quê? Que consegue enxergar um pouquinho só nos dois olhos, entendeu? Com os dois olhos. Não consegue enxergar como nós, como a Tia enxerga muito bem, vocês também enxergam muito bem. Então, essas pessoas, elas utilizam o quê? O sistema do Braille para ler os textos, para fazer atividades. Também nós temos aqui, ó, mostrando como é feita essa linguagem em Braille, professora, essa leitura. Essa leitura é feita o quê? Através do tato, do uso de uma ou duas mãos. Nessa imagem aqui nós temos esse menino, onde ele está o quê? Lendo o seu livro em Braille com a ajuda das suas duas mãos. Lembrando que um livro em Braille, tia, ele é um livro composto de letras e números? Não. Ele tem sim letras e números, mas esses letras e números são representados por pontinhos em alto relevo, onde o quê? O deficiente visual pode identificar cada letra. A tia vai mostrar também a vocês agora o alfabeto em Braille. Nós temos a letra A, que é representada por um pontinho. Nós temos a letra B, representada por 2 pontos. A letra C, por 2 pontos o quê? Na vertical ou horizontal aqui? Na vertical e assim sucessivamente. Esse é o alfabeto em Braille. Espero que vocês tenham gostado do nosso texto, que é o quê? Arthur não é diferente. Lembrando que vocês devem o quê? Fazer as atividades da página 17, 18, 19 e 20, turma.